hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre pensamentos, sobre mentalidade que atrapalham o emagrecimento, tá? São esses sabotadores. Eu sou a Cris de Alencar, eu sou nutricionista funcional, especializada em vegetarianismo e em veganismo, e eu ajudo mulheres a emagrecerem com a nutrição funcional vegetariana. Vamos começar falando a história do eu mereço, né? Tem muito a ver com o comer emocional, né? Como assim? Né? O comer emocional é aquela busca pelo conforto de emoções com a comida, né? Então, tá no tédio, come, tá cansado, chega em casa, come, tá triste, come, tá com ansiedade, come, né? Comer emocional, isso. E onde que entra essa história do eu mereço? É aquela história do, por exemplo, chegou em casa, teve um dia horrível no trabalho, eu mereço comer uma pizza, né? Qual que é o problema disso, né? O problema é que gera um condicionamento, tá? Assim, eu não quero crucificar totalmente comer emocional, porque existe uma certa naturalidade nisso, né? Ok, você chegar um dia e você... hoje o dia não foi legal, eu quero comer uma coisinha gostosa, dar uma confortada. Ok, o problema é quando isso vira a única forma que você tem para gerenciar aquela emoção ou aquelas emoções. E aí você começa a condicionar o seu corpo a isso. Então, chegou cansada, vai comer. Então, chegou triste, vai comer. Então, teve um problema no trabalho, chega e come. Então, o problema grande é você utilizar isso como a única forma de gerenciar. Então, entra o eu mereço, né? Eu mereço tal coisa, né? Eu mereço comer isso. Eu mereço. E vira um condicionamento tão grande que, às vezes, a pessoa, quando se dá conta, ela faz isso, assim, quase todos os dias, tá? Próximo tópico. É a Jaque, né? A gente fala que é a Jaque. É a história do já que, né? Já que eu comi um pedaço de chocolate, então eu vou comer a barra toda, por exemplo, né? É a história do já que eu comi a sobremesa no almoço, então eu vou comer no jantar, então eu vou comer um pastel à tarde, entende? Também é uma atitude, um pensamento sabotador que leva diretamente para o ganho de peso. E o problema é que, mais uma vez, a pessoa não se dá conta disso. E muitas vezes começa a acumular essas atitudes, né? Então já pensa, emagrecer é difícil, então já entra nessa onda do já que, já entra nessa onda do eu mereço, tá? Próximo ponto, ficar se pesando. Gente, isso atrapalha muito, isso é um grande sabotador do emagrecimento. Por quê? Vamos entender, primeiro assim, tem aquele caso daquela pessoa que está fazendo atividade física. E ela fica se pesando, e por que isso atrapalha? Primeiro que músculo pesa mais do que gordura. Então, a pessoa pode estar trocando tecido adiposo, gordura, por massa muscular. E a balança não vai mudar. Pode acontecer até da balança subir um pouquinho, porque músculo pesa mais do que gordura. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, o que acontece? Aí acontece o seguinte, a pessoa está naquele ritmo, melhorou, já está com a vida melhor, né? Já melhorou a alimentação, está fazendo exercício, está se sentindo bem, né? Já está mudando a vibração da pessoa, ela está se sentindo bem. Ela vai lá e se pesa. E aí, o que acontece? Murcha. Não está funcionando. Ela nem se dá conta de que ou pode ter ganhado mais massa muscular, ou mesmo se ela nem faz exercício, ela nem se dá conta de tudo que ela já melhorou na vida dela, melhorando a alimentação, começando o movimento do corpo. E aí ela entra naquela negatividade, não está funcionando, aí volta a comer mal, aí para de se movimentar, aí fica deprê, aí entra de novo no comer emocional. A gente tem que entender o seguinte, gente, quanto mais tempo a gente fica acima do peso, ou quanto mais tempo a gente fica entrando e saindo de dietas, quanto mais tempo a gente fica com o organismo inflamado, que é o que acontece quando a gente está acima do peso, essa inflamação crônica, quanto mais tempo isso acontece, mais tempo o organismo vai demorar para começar a se recuperar, né? Isso quer dizer que, às vezes, você entra numa dieta
que você fez já, sei lá, anos atrás, que você emagreceu um monte, mas agora você não consegue emagrecer mais. Por quê? Porque você já engordou tudo de novo, já fez uma não sei quanta dieta, já está um tempão acima do peso, já fez toda aquela bagunça metabólica. O fato de você ficar um mês, o fato de você melhorar a sua alimentação em um mês, começar a fazer exercício em um mês e o ponteiro da balança não mudar, não quer dizer que você não vai mais conseguir emagrecer. Pode ser que a partir daquele mês o seu organismo já está começando a se recuperar e aí você começa a conseguir emagrecer. Aí você já está melhorando seu metabolismo, aí você já está aumentando na questão de massa muscular, né? Quanto mais músculo, maior o metabolismo, a gente queima mais gordura, né? Então a gente tem que ter paciência, tá, gente? Então essa história de ficar se pesando é um grande sabotador, né? Esquece a balança. Sente no seu corpo o que as mudanças estão fazendo, né? Sente no seu corpo como que está o processo de melhorar a alimentação. E aqui eu não estou falando de dieta restritiva, tá? Quem conhece meu trabalho sabe. Estou falando de reeducação alimentar gradual, reeducação de paladar, de aprender a ouvir o corpo, né? De autocompaixão, de aprender a se cuidar, a se tratar com carinho, tá? Começa a perceber as mudanças que estão acontecendo no seu corpo. Ai, mas eu não consigo ficar sem me pesar. Pesa uma vez por mês e ainda traz isso para sua mente, né? Não fica só pensando no peso da balança que não mudou. Pensa em tudo que você já passou, em tudo que você já melhorou, tá? Então, essa questão da balança. A gente tem que ter calma, tá, gente? Próximo tópico é o tal do dia do lixo, né? Então, a pessoa vai durante a semana, tá toda naquela onda, comer saudável, faz exercício, fica super legal, sente super bem. Aí, fim de semana, entra no dia do lixo. Qual que é o grande ponto? Gente, o dia do lixo é que as pessoas entendem como um dia inteiro de lixo. Um dia inteiro comendo porcaria. Então, ela já começa no café da manhã, aí bebe álcool, aí é não sei o quê, aí é doce, O problema é que, às vezes, o dia do lixo, ele é tão intenso que ele estraga tudo aquilo que você já desinflamou durante a semana. Tudo aquilo que você conquistou durante a semana, o dia do lixo estraga. Isso não quer dizer que você não pode, no fim de semana, comer um docinho. Não, gente. Tudo é questão de bom senso. Tá? Então, se você, ok, hoje eu vou almoçar na casa da minha família, vai ter doce, vou comer, vai ter sobremesa, ok. Não precisa comer 3 potes de sobremesa. Come com presença, sente o gosto, sente aquele docinho, vê como o teu corpo reage, porque muitas vezes você já não tá, aquele paladar adocicado, por exemplo, já não é aquilo tudo, tá, gente? Então, a história do dia do lixo é um grande sabotador, tá, do emagrecimento. Próximo tópico, estresse. Gente, o estresse tem a ver com comer emocional? Tem, mas não só isso, né? Como assim? A pessoa está muito estressada, vai lá e come para dar uma relaxada. Isso é o comer emocional. Tem a ver? Tem, mas não é só isso. O grande ponto é que, muitas vezes, o estresse é o responsável para a pessoa não conseguir emagrecer, não conseguir perder a gordurinha da barriga, não conseguir... muitas vezes, o estresse é o grande causador. Por quê? Porque estresse, o que o estresse faz, gente? O estresse, quando a gente está estressado, a gente está com um desequilíbrio no nosso hormônio, no cortisol, que é um hormônio que está relacionado ao estresse. Quando a gente tem esse aumento de cortisol, a gente tem aumento do estoque de gordura, a gente tem aumento da liberação de glicose no nosso sangue e aumento do estoque de gordura. Então, gente, isso eu já ouvi também algumas vezes, né? Já percebi, né? Já vi acontecer. A pessoa já está com a alimentação super legal. A pessoa faz exercício, tá super legal. Só que ela tá num nível de estresse no trabalho, ou no casamento, ou sei lá onde, ela tá num nível de estresse tão grande que, gente, ela não vai conseguir emagrecer se ela não regular esse estresse. E aqui entra aquela velha história: corpo, mente, espírito, emoções, coração, tá tudo interligado, né? Não adianta você só focar em fazer o exercício, e melhorar a alimentação e tá naquela bagunça, mergulhada naquele estresse, tá? Então a gente tem que ter esse olhar, tá? É corpo, mente, coração, espírito, tudo andar junto, tá?